Oi, meus queridos, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho para mandar esse vídeo aqui para esse grupo amado da nossa supervisão, porque a gente não pode perder essa oportunidade, né, que as nossas sessões vão nos dando para a gente compartilhar a questão da situação do avanço, da aplicação do método, do entendimento da supervisão, da percepção do supervisionando com relação ao desenvolvimento das suas próprias habilidades, na sua capacidade de perceber suas próprias dificuldades, né? E principalmente na compreensão da direção do tratamento que tem que ser dado a cada paciente, direção essa que tem suas nuances, tá? Então hoje na sessão com a Mari, eu estou aqui devidamente autorizado por ela, obrigado Mari pela sua autorização, nós não vamos falar da paciente dela, obviamente, né? Mas nós vamos falar de uma tônica hoje que foi bem marcante na nossa supervisão, que foi a da gente perceber a localização da paciente dela dentro das fases de uma análise, né? E obviamente que eu estou falando isso com base no livro de J. Denazio, Como Trabalha o Psicanalista, em que ele divide uma análise em 4 etapas, né? Em 4 fases. A primeira etapa de retificação subjetiva, a segunda etapa de sugestão, ou dos 2 atos analíticos, a terceira fase da neurose de transferência e a quarta fase, a fase da interpretação. Então, se Nasio está dizendo que uma análise tem 4 fases, e eu tenho uma paciente que está sendo atendida no processo psicanalítico, o que eu faço para identificar em qual fase ela está? Ela está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Ela pode estar na segunda e regredir para a primeira, ela pode estar na primeira e pular na terceira. Então, qual que é a grande sacada? Veja, da mesma forma, vamos fazer aqui um paralelo, da mesma forma que dentro das estruturas clínicas nós temos 3 estruturas, não vamos considerar ainda o espectro autista que está, se Deus quiser, aí em breve sendo instaurado como uma 4ª estrutura, né? Mas por enquanto vamos ficar com as 3. Da mesma forma que eu tenho a neurose, a psicose e a perversão, 3 estruturas em mim, eu sou neurótico, eu sou perverso, sou psicótico, mas a que preponderantemente se manifesta é a que determina a minha visão de mundo, é a que determina a minha personalidade, e que graças a Deus a maioria delas, né, indicam que somos neuróticos, e graças a Deus por isso. Da mesma forma, dependendo do discurso do paciente, dependendo de como ele mais fale, sobre o que ele mais fale, vai definir qual é a preponderância dele na primeira, na segunda, na terceira ou na 4ª fase. Então, na primeira fase, o discurso do paciente, ele está falando muito sobre tudo que não é ele. Ele está falando do esposo, está falando da esposa, ele está falando do trabalho, está falando de Saturno, de Plutão, ele está reclamando do piolho da cabeça da Lêndia, ele está reclamando que a roda da bicicleta está dos 1.400 aros, está faltando um aro, então ele está reclamando de tudo. Então nessa primeira fase, a estratégia que Nasio dá é uma estratégia que visa exatamente nós fomentarmos uma introduzirmos o paciente em uma primeira localização da sua posição na sua realidade que ele se apresenta. Então, olha que interessante. Se o paciente está na primeira fase e ele está falando de tudo menos dele, ele não entrou em análise, mas ele está em uma fase de análise. Olha que interessante, ele está numa fase preliminar, numa fase de antecedência a ele passar sim, após a terceira fase, que é de neurose e transferência, ele tomar posse de si, fomentado pelo analista, e virar a condição de sair de objeto para sujeito. Então, na primeira etapa, o que eu tenho que fazer, Júlio? Se eu já percebi que ele está com um discurso em que ele está falando do seu sintoma, em que ele está dirigindo a sua fala para outras pessoas, botando a causa nos outros, botando a causa no mundo, tudo mais, o que eu tenho que fazer? Então, para essa primeira etapa, a estratégia é a seguinte, pessoal: como introduzir o paciente em uma primeira localização da sua posição na realidade em que ele se apresenta.
Como é que ele se relaciona com o seu sintoma? Dentro da posição que ele ocupa na sua realidade. Seja essa realidade uma realidade profissional, uma realidade familiar, uma realidade amorosa. O importante nessa fase é que o analista estabeleça uma relação que ele tem com os seus sintomas, uma relação de sentido. Tá? Então, se ele está dizendo que ele tem um toque de organização, eu tenho que fomentar uma fala dele em que ele me explique como é que ele se relaciona com essa obsessão. Quantas vezes ele arruma o quarto? Como ele arruma esse quarto? Como que é a organização da estante? Por que ele tem que tirar a poeira de debaixo do piso do taco da estante? Por que ele tem que limpar o chão com álcool e depois passar ácido muriático para tirar até a questão das frestas das lajotas? Ele tem que falar sobre isso. Essa é a primeira estratégia para a primeira fase. Então eu tenho que fomentar isso, que o paciente fale sobre essa relação que ele tem com seus sintomas, a relação de sentido que ele tá bom? Então, quando a gente faz isso dentro dessa estratégia, que foi isso que a gente conversou muito com o Mari hoje, né, e que ela, de uma forma magistral, está adotando isso junto à paciente dela, né, de uma das pacientes dela, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que o paciente se relacione com o seu sofrimento. Porque na hora em que ele começa a se localizar, a dizer onde ele está, a dizer como ele está se relacionando com isso, a gente está dando a possibilidade dele se perceber como que se estabelece essa relação, como que ele sofre, como que ele teoriza acerca disso. Então eu preciso que ele construa teses, que ele construa as suas narrativas, eu preciso que ele fale sobre como ele sofre. Como ele sofre com isso, né? Como ele se relaciona com isso? Então essa é a primeira etapa, tá? Uma segunda etapa que Nasio fala sobre a questão da situação das fases da análise, nós temos a fase da sugestão ou dos dois atos analíticos, né? Dois atos analíticos. Uma fase do primeiro ato, o ato 1, que é aceitar o paciente, ou seja, você está entendendo esse discurso, você está percebendo isso e você aceita esse paciente para análise. E no segundo ato, você vai exatamente enunciar a regra fundamental. Olha, nós estamos dentro de uma sessão, você está realmente dialetizando, está falando, eu preciso muito que da mesma forma que eu falei lá no começo da sessão, que você fale sobre tudo que você pensa, tá ok? Que você se desprenda de qualquer senso de julgamento. Então eu endosso nessa segunda fase aquilo que não estava nem na primeira, mas estava lá na entrevista preliminar. Tudo bem? Então o que vai acontecer nessa fase? Essa fase é um tempo da questão de nós entendermos, né, o que foi visto. É um tempo de reparação entre o saber e a verdade. É um tempo de separação da causa e da razão. Então, nessa segunda fase, se o paciente tiver com um discurso preponderantemente, quando eu digo preponderantemente, eu não estou dizendo totalmente, eu estou dizendo que a maior parte, não a totalidade do seu discurso, está nessa posição discursiva, né? Então, se ele está nessa condição de já começar a identificar as causas, de já começar a entender, realmente, eu estou fazendo isso por aquilo, eu estou agindo assim por causa daquilo. Se ele está nessa fase, se o discurso está mostrando isso, nós vamos estar o tempo todo fazendo com que a gente recorra, com que ele recorra a falar sobre essa relação que ele mesmo estabeleceu. Não, então quer dizer que... Você lembra que você tinha identificado já, que você tinha esse toque, porque você, quando era pequena, você gostava de fazer enterros de baratas, vou dar um exemplo, né? Enterros de baratas. Você percebeu essa relação e você percebe que hoje continua o mesmo medo, né? Todas as vezes quando você está aqui, que você vê uma barata. Então, eu estou estimulando o tempo todo essa razão de sentido, essa relação de sentido que ele fez e que ele construiu na primeira etapa. Quando ele começa a entender tudo isso, que ele cai em si, que o inconsciente se aflora, já dentro dessa relação da primeira e da segunda fase, vai entrar a neurose de transferência. E o que vai acontecer, Júlio? Aí é a fase mais dolorosa, é a fase mais pesada, tanto para o analista quanto para o analisando. Ou seja, você vai ocupar um lugar dado pelo paciente no discurso dele. Né? Ele vai começar a dizer, se ele tem uma compulsão por tempo e você atrasar 1 minuto, ele vai dizer, caramba, como você é incompetente, cara, você atrasou 1 minuto no início da sessão. Se ele tem a questão de uma situação de um ódio por esse pai, e porque esse pai sempre a chamava pelo nome de Maricel,
E na hora que você chegar assim, Maricel, ela, por que você está me chamando desse nome, Júlio? Você já sabe disso? Não sei, você nunca me falou. Então você vai ocupar um lugar dentro do discurso da paciente na terceira fase. Então, nessa fase, qual é a estratégia? Nós temos que ser e perceber que lugar eu estou ocupando e fazer o registro desse inconsciente. Cara, eu estou vendo, né, amiga, eu estou vendo que eu estou ocupando o lugar do pai dela. Então, olha como que doeu, olha como se construiu esse trauma. Então, se eu agora já sei que a paciente já dialetizou sobre o mundo, Saturno, já percebeu que a causa do anel de Saturno ser verde é porque ela pintou assim, e agora ela está reclamando de mim, que na minha caixa de lápis de cor só tem lápis de cor verde, é a hora agora de eu perceber e fazer perceber, dela fazer perceber quem gerou ela pintar o anel de Saturno de verde. Não é? Quando a gente termina nessa terceira fase, quando a gente ocupa essa posição de transferência, automaticamente, quando eu saio dela, eu vou para a quarta etapa. Qual que é a quarta etapa? A quarta fase da interpretação. Ou seja, eu entrego um produto para o paciente. Eu vou entregar algo para ele. Eu digo, olha, faz sentido para você que os anéis de Saturno poderiam ser pintados de todas as cores, mas devido a você só ter a cor verde dentro da sua caixinha de lápis, uma vez que o seu pai gostava de cor verde e você não mudou por isso porque você queria agradá-lo, você pintou isso de verde e tudo que você vê hoje, você se incomoda com tanta roupa verde no seu armário porque você entrou nessa posição de desejo não atendido e hoje você repete isso? Faz sentido para você isso? Quando você entrega essa interpretação para a paciente, quando você, nesse tempo, você legitima aquilo que era impossível, ou seja, aquilo que veio, né, que veio na queixa, que veio lá do início e que passa a ser a própria saída do labirinto dela, ou seja, legitimar que aquilo aconteceu, que esse trauma se instaurou e que agora o local de saída é essa própria porta, você entra na quarta e última etapa da fase. E observe que isso tudo não é que seja um tratamento, uma estratégia para tudo, não. Às vezes é uma estratégia de transição para cada sintoma surgido, para cada percalço que aparece na sessão, tá bom? Então eu queria aqui fomentar aqui com o nosso grupo da supervisão, com os meus supervisionados, que vocês entendesse em que etapa o paciente está, porque para cada etapa dessa existe uma estratégia. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, que eu até mostrei para vocês já esse caderno, né? Que eu tenho um cadernão de desenho, em que eu estou colocando aqui os principais verbos. Olha só, o que é interessante na primeira fase? Qual é a estratégia? Identificar a relação de sentido que o paciente estabelece com o seu sintoma. É uma ação para a primeira fase, ou seja, uma coisa que eu tenho que fomentar na condução do tratamento. O analista conduz o tratamento, o analista não conduz o paciente, o analista não conduz o discurso, o analista não conduz a fala. Tudo que não é estratégia, tudo que não é tratamento é conduzido pelo próprio paciente. Ele que nos leva. Se ele quiser botar no salão um pagode pra gente dançar, vai ser o pagode que a gente vai dançar. Se ele quiser botar um rock heavy metal, vai ser o rock heavy metal. Mas a maneira pela qual ele está melhor ocupando o salão, eu vou estar mostrando para ele. Olha, será que ali não tem mais espaço? Por que a gente está ficando nesse lugar? O porquê? Você quer ficar aqui? Vamos ficar aqui. Então, dentro desse contexto, na condução da estratégia, para cada etapa, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Então, se eu estou aqui na primeira etapa, eu estou percebendo que o discurso do paciente está mais preponderante para essa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa identificação da relação dele de sentido que ele estabelece com o sintoma, tá ok? Eu vou fazer ele pensar, né, nessa impressão que ele tem do sofrimento que ora o acomete e como ele teoriza sobre isso. Como é que ele teoriza? Me fala sobre o teu sofrimento. É uma ação estratégica, uma pergunta que está muito calcada na primeira fase. Agora, o que fica um pouco estranho, que aí a gente tem que entender, é se o paciente está preponderantemente na primeira fase, se eu estou me movimentando com verbos e com estratégias de segunda fase, não é de segunda classe, né? De segunda categoria, não, de segunda fase. Porque olha só, se eu estou aqui, ó, recorrendo a experiências que ela teve de terceiros, que é uma estratégia de segunda fase,
e eu percebo que preponderantemente ela está na primeira, será que é o caso eu estar chamando essas experiências do passado que são dolorosas para ela, se ela ainda nem dialetizou sobre isso? Será que é importante eu estar trazendo dores tão profundas, traumas tão arraigados nela, que ainda não foram dialetizados, que ainda não foram compreendidos? Se eu estou vivendo preponderantemente na primeira fase, estou evocando um ato da segunda fase. Então, esses desvios estratégicos, técnicos e analíticos podem fazer sim uma regressão do tratamento. Ao invés desse tratamento avançar, e quando eu digo avançar, não é ir para frente, é se movimentar, se deslocar. Eu conversei isso até com a Mari hoje, né? O que nós queremos é deslocamentos, nós queremos movimentos. Eu até dei um exemplo para ela da questão de um ônibus lotado, né? Em que você está ali, um ônibus lotado, apertado, você não consegue mexer um braço. Aí de repente o ônibus para no primeiro pedágio, desce 3 pessoas, você já consegue dar uma coceirinha aqui no sovaco, né? Na axila. Beleza, aí no próximo ponto desceram 3, subiram 15, então nem mais o sovaco você consegue, você parou naquela posição. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que de ponto em ponto, de descida em descida, de estação em estação, existem movimentos que se possibilitam e movimentos que se estancam. Então o importante é a gente estar a cada parada, a cada estágio, a cada pedágio, eu me deslocando, porque aí eu vou me acomodando. Então nesse contexto, a psicanálise acontece no sentido de promover para esse paciente deslocamentos, movimentos. Aí está a cura. Por quê? Porque na hora em que ele começar a perceber que esse movimento que eu fiz no ponto anterior não me fez tão bem, ele já vai se precaver e vai transitar dessa pulsão de morte, desse ato em morte, desse ato no tânatos, né, para esse ato zeros, né, e migrar para uma pulsão de vida. Cara, isso aqui não vai dar bem, eu vou por aqui. Percebe? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque foi uma baita oportunidade para a gente enriquecer aqui na nossa supervisão. Tá bom, pessoal? Um forte beijo aí, um abraço e fique com Deus.